Graças e paz, amado irmão, amada irmã, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Altíssimo sobre a tua vida. O Senhor que destrói os teus inimigos, que cura as tuas enfermidades, o Senhor que supre todas as tuas necessidades segundo a sua riqueza em glória, não é segundo a sua medida, nem a medida da sua necessidade. Ele não se conduz pelo tamanho do nosso problema, mas pelo tamanho do seu amor, da sua glória, porque Deus é bom. E a sua bondade conduz você aos pastos verdejantes, às águas de descanso. Ele tem os seus olhos voltados sobre você, sobre a tua casa. Os ouvidos de Deus estão abertos ao teu clamor. Ele tem anotado os seus pedidos, as suas lágrimas, ele recolhe no seu odre. Deus atende, Deus ouve, o milagre é real, Deus está certamente preparando algo poderoso, maravilhoso, único na sua vida. Creia, a fé é o único requisito para obtermos a graça do Senhor. Você tem que crer que Deus é bom, crer no amor que Ele tem por você, crer que Jesus já consumou todas as coisas, te deu a vitória, ele te tornou herdeiro, participante das riquezas espirituais e das riquezas desta terra. Em nome de Jesus, amém? Amém. Bom dia, Nássara. Bom dia, amém. Alana, bom dia. Louvado seja Deus. Alexandre, olá. Paz, Adão, amém. Emanuel, louvado seja Deus. Fran, bom dia. Faz tempo que não aparece. Bandeira do Brasil, aleluia. Quinha, bom dia. Felipe Pereira, Valéria, amém, louvado seja Deus, glórias a Deus. Kedma, Rosângela, Edipo. E aí, pronto para a conferência aí, Edipo, amém. Amém, olá, Lili Marquezine, amém. Kátia Guerreiro, é isso? Diego, amém, louvado seja Deus. Adriana Gambino, tudo bem? Amém, abraço aí para o Daniel. Amém. Olá, Fábio. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nili, a paz, querida. Amém. Luci, André, Maria Alves. Aleluia. Glórias a Deus. Alex. Que bom estar todas as manhãs aí com vocês, falando da palavra do Senhor. Amém. Estabelecendo um ritmo para o nosso dia de bênção, de graça, que o Espírito da profecia possa falar ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Hoje, o Salmo 74 é um salmo de clamor, um salmo de petição, onde o salmista Asaf, ele clama ao Senhor. Muitos dizem que esse período é um período como o do período do cativeiro de Israel, onde eles esperavam a resposta de Deus, o clamor parecia não encontrar resposta. Eles, no cativeiro, ficaram 70 anos, até que Daniel interpreta o fim desse cativeiro, o povo de Deus começa a regressar, mas Asaf diz: por que nos rejeita, ó Deus, para sempre? Por que se enche a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do Monte Sião, no qual tens habitado, dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Parecem-se como os que bradem machado no espesso da floresta. E agora todos esses lavores de entalhe quebram também com machados e martelos. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Veja então, um momento crítico da invasão dos inimigos que destruíram os altares, os lugares santos onde se invocava o Senhor. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta nem entre nós quem saiba até quando. Então, os objetos consagrados ao Senhor foram eliminados no cativeiro. Verso 10, até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio? Então veja que ele descreve um cenário de destruição,
É por isso que infere-se que ele se reporta aos dias do cativeiro, onde o templo foi destruído, a glória, os objetos foram levados embora de ouro, símbolos, né, do Senhor, onde o Senhor se encontrava com o povo no tabernáculo, no templo de Salomão, tudo foi destruído. E ele então se reporta a esse momento. Até quando, Senhor? Mas você sabe que quando nós sinceramente clamamos, Deus responde, o Espírito Santo certamente trazendo resposta por boca desses profetas. Os salmistas eram também profetas. E ele diz no verso 12, ora, Deus meu rei, é desde a antiguidade. Ora, Deus meu rei, aleluia, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Amém? Aleluia. E aqui está uma virada, a chave de virada. Você sempre terá uma chave que vai mudar a sua história, que vai tirar você de um estado emocional para um estado de louvor a Deus. Sempre há uma chave que o Espírito Santo te dá, uma chave de sabedoria, de entendimento, de revelação, uma palavra da fé vinda ao seu coração que vai ser a chave, a mudança para você. Amém? Vai ser uma virada de 180 graus, uma virada completa na sua vida. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Mesmo que você tenha entrado no vale da sombra da morte, o Senhor preparará uma mesa de graça, de bondade, de favor. Não te faltará ali o vinho transbordante, nem o azeite, nem o pão. E o Senhor vai levantar você, vai te conduzir à casa dele, aonde a bondade se manifesta de maneira plena. Amém? Em nome de Jesus. Bem, veja que ele diz aqui, o Senhor opera feitos salvadores. E algo poderoso para nós considerarmos nessa manhã é que o nosso Deus, Jesus, é o nosso Salvador. Ele é um Salvador feliz em nos salvar. Amém? O Senhor Jesus, ele fez isso por ele mesmo. A Bíblia diz que Deus, né, o exaltou porque Jesus se humilhou. Ele mesmo se humilhou. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar. Nós nos humilhamos. Jesus se humilhou, se fez homem, vestiu a forma da criatura porque ele nos amou. A Bíblia diz, ele mesmo levou sobre si as nossas dores. Ele mesmo tomou sobre si os nossos pecados. Ele mesmo, foi Jesus, expressando o seu amor mais puro por nós, porque Deus nos ama. Deus é amor, Deus é bom. O amor de Deus consiste em sabermos que nós somos amados por Deus, não enquanto nós o amamos. Não é o quanto eu amo que importa, é o quanto eu sou amado que importa. Louvado seja Deus por isso, amém? Você não deve se firmar no seu amor por Deus ou nos sentimentos desse amor por Deus, porque isso vai variar. Mas o amor de Deus é inalterado, não há mudanças. Ele é amor sempre. No dia bom ou no dia ruim, na chuva ou no sol, Deus continua bom, amém? Então você tem que se ancorar no quanto você é amado, no quanto você é amado. Nisso consiste o amor, disse João, em saber que nós somos amados. Ele nos amou e entregou o seu próprio Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então a prova do amor de Deus é a cruz. Quando Jesus foi entregue como Salvador na cruz para nos libertar dos nossos pecados, de toda a maldição da lei, para que cumprisse toda a justiça de Deus, toda a ira de Deus caiu sobre Jesus. Você vê o salmista aqui falando, Senhor, até quando o Senhor vai ficar irado? Porque o Senhor não resolve esta situação. Ele estava debaixo da velha aliança, nós estamos debaixo da nova aliança. A ira de Deus caiu sobre o Cordeiro, sobre Jesus, e ela não cai mais sobre nós. Ninguém, coisa alguma, pode nos separar deste amor que já foi revelado, manifestado na cruz do Calvário. Amém? Louvado seja Deus. E Jesus é um Salvador, então, alegre, feliz em nos salvar, porque nos ama. Há um texto muito conhecido lá em Getsemane, né, quando Jesus diz que a alma dele estava angustiada até a morte, e ele disse, Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. No Getsemane, Jesus estava angustiado com a morte ao seu redor. Ele sentia morte, a sua alma estava desfalecendo.
completamente desfalecendo ao ponto que Jesus suou gotas de sangue. E narrando o texto, Mateus diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus orou isso 3 vezes. Alguns interpretam isso como se Jesus não quisesse ir para a cruz. Ele chegou nesse ponto de angústia e disse: Senhor, por favor, tem algum outro jeito do Senhor operar a salvação? Mas ele disse: para isso mesmo eu vim. Foi para esta hora, precisamente, usa até essa palavra, precisamente, para esse propósito que eu vim. Jesus não estava recusando a cruz, Jesus não estava dizendo: Pai, por favor, me livra da cruz. Mesmo porque Hebreus capítulo 5, verso 7 diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, vou repetir, tendo sido ouvido por causa de sua piedade. Onde Jesus, ele ofereceu clamor, forte clamor com lágrimas e orações e súplicas. Se você olhar os evangelhos, o único lugar onde Jesus suou gotas de sangue, clamor, orações e súplicas foi no Getsemane. Isso significa que ele foi ouvido. Ele foi ouvido. Então veja que o Getsemane, Jesus quando estava lá dizendo: Pai, passa de mim esse cálice, ele foi ouvido. Se fosse a cruz, Jesus não teria morrido na cruz. E o que significa, então, esse clamor do Senhor? Significa que naquele momento a angústia da morte estava sobre Jesus. E Jesus percebeu a iminência da morte. Então ele clama: Pai, livra-me deste momento. Livra-me deste momento, porque eu não posso morrer aqui. Porque o meu destino é a cruz. E eu preciso morrer na cruz. Jesus tinha que morrer na cruz para que se cumprisse completamente a palavra de Deus, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, Gálatas 3,13 não existiria. E Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a nós, aleluia, e recebêssemos o Espírito prometido. Amém? Nós não teríamos o Espírito, nós não teríamos a bênção de Abraão, nós estaríamos sujeitos à maldição da lei, pobreza, enfermidades, vida curta, morte eterna, estaríamos sujeitos à condenação dos nossos erros, porque a maldição vinha quando você não obedecia a Deus. E a lei de Deus é perfeita, ninguém obedeceu a lei, exceto Jesus. Então Jesus estava dizendo no Getsemane: Pai, não permita que eu morra aqui, porque o único lugar onde eu posso encontrar descanso e repouso é na cruz. Certa ocasião, onde alguém veio para Jesus e disse: Senhor, deixe-me segui-lo. E Jesus disse: as raposas não têm, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitos interpretam esse texto como Jesus não tendo nenhuma casa para morar, tadinho de Jesus, precisava viver na dependência do Estado, na dependência dos homens, nas ofertas. Jesus precisava viver tadinho, viver o restrito. Não, Jesus não era tadinho nenhum, não era vítima de nada. Ele é o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso. Se ele não tinha a moeda para o imposto, o peixe trazia para ele. Se ele tinha apenas um pão que não daria para a refeição do dia, ele multiplicava, ele transformava a água em vinho. O Senhor da abundância, que controla o tempo, o espaço, aleluia, amém. Jesus não tinha limites para produzir riqueza. Jesus não estava dizendo: eu não tenho nem onde repousar a cabeça. A palavra lá no original, crino, você encontra na cruz, quando diz que ele, entregando o seu espírito, inclinou a sua cabeça
e morreu. Ele inclinou, ou seja, Jesus estava dizendo, Pai, o único lugar onde eu vou encontrar descanso para libertação, para resgate, para perdão dos pecados, para completar a obra que eu vim fazer, é na cruz. E nesse Getsemane, Jesus estava angustiado pela morte. Você entende isso? E a Bíblia diz que ele foi ouvido. Então, se ele foi ouvido, esse cálice, que era o momento de morte que ele estava passando, não pôde tocar em Jesus. Apesar desse momento, Jesus foi poupado. Ele não morreu, apesar de ter suado gotas de sangue, de tamanha aflição no seu interior, nos seus órgãos interiores, ele foi livre da morte nesse momento, livre para morrer feliz na cruz. Aleluia. A Bíblia diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Então, o peso, a angústia da cruz, a vergonha, o escândalo da cruz, como diz Paulo, Jesus contemplou a alegria de poder hoje estar sentado no trono, ser o nosso intercessor, ter nos dado o nome, sobre todo nome, cujo nome tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. A autoridade dele foi nos dada e ele intercede por nós, para que entendamos essas realidades tão profundas de Deus que se fez homem, nos substituiu naquela cruz. Louvado seja Deus. Então o Senhor é Salvador, como diz Asaf. O Senhor faz os seus feitos, ele nos salva. Jesus significa Deus é salvação. Ora, quando você chama, clama, fala o nome de Jesus, você está dizendo Deus é salvação. Mas é salvação para o seu casamento, é salvação para o seu corpo, é salvação para as suas finanças, é salvação para o seu espírito, para a sua alma. Ele é Salvador em todas as áreas da nossa vida, amém? A palavra salvação tem um sentido amplo, é um sentido de libertação, de cura, de prosperidade, aleluia, amém? Jesus, você está invocando o Salvador, e a Bíblia diz que quando você invoca o nome dele, ele vem, amém? Invoca-me e eu te responderei. Se você invocar o nome do Senhor, será salvo. Então, quando você diz Jesus, você é salvo. É isso que você precisa quando você está na hora do impasse, quando você está diante de problemas, em situações que atribulam sua alma, seu casamento, o relacionamento com seus filhos. Clame pelo Salvador. Você precisa de salvação. Nós precisamos de salvação. Como você vê Jesus é como ele vai te responder. Como você se chega a Jesus é como ele te responderá. Nicodemos era um mestre, ele tinha perguntas e chegou para Jesus e disse, bom mestre, ele via Jesus como mestre. Aquele jovem rico também, ele chegou para Jesus e disse, bom mestre, me explica. Jesus lhes deu uma resposta. Para Nicodemos, lhe deu um enigma, por assim dizer. E Nicodemos falou, mas como que eu posso nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe sendo adulto? Então veja que o Senhor se limitou a dar uma simples resposta para aqueles que o viam como mestre. Mas aquele que o viu como curador, aquela mulher sabia que se tocasse nas vestes de Jesus seria curada, e ela dizia consigo mesma, porque ela enxergava Cristo como aquele que cura, o Salvador que cura. E ao tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada. Zaqueu queria ver Jesus, queria ver a salvação de Deus, e Jesus entrou na casa dele. Jesus foi até a casa, se ofereceu para estar na casa de Zaqueu, um publicano, e ali Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa, porque ele queria ver Deus o Salvador, e viu Deus o Salvador, amém? Então quando você se aproxima do Senhor, veja como o Salvador para a tua necessidade, como o Jesus, o Deus que é salvação. Quando você está, se alguém estiver se afundando no mar, ele não precisa de um livro de instruções, não precisa que você dê 3, 4, 5, 6 passos para ele ser liberto ali. Leia aí para você aprender a nadar agora, o nado rápido para você ser salvo. Não, ele precisa de uma boia, ele precisa de uma corda, ele precisa de uma mão, de um braço que o tire de lá. Ele está precisando de um Salvador. Nós precisamos do Salvador. E Asaf diz, tu és o Salvador que nos salva dessa calamidade, do inimigo que aparentemente está mais forte do que nunca, do inimigo que roubou
né, todos os objetos do culto. Uma situação de desolação estava sobre Israel, mas ele diz: Senhor, tu és o Salvador, amém, aleluia. Você pode louvar a Deus por isso, aleluia. Salvação, amém, é o maior milagre do Senhor, é o maior milagre. Ele continua sendo Salvador. Jesus continua sendo Deus interessado em nos salvar, amém. Sua obra, aleluia, na cruz consumou tudo aquilo que era contrário a nós. A Bíblia diz que na cruz Cristo, ele cravou o escrito de dívida que era contrário. Nós tínhamos uma lista de pendências, o diabo requisitava diante de Deus as nossas transgressões, os nossos pecados. Eles tinham o salário da morte, mas Cristo Jesus assumiu o nosso lugar. Ele levou o escrito de toda a humanidade e encravou na cruz. Com seu próprio sangue, apagou todos os pecados daqueles que nele creem. Você crê nisso? Então os seus pecados são perdoados. Cristo Jesus é o Salvador, que nos salva do inferno, que nos salva no presente e que nos salva no futuro. Louvado seja Deus, amém? Então ele é um Deus que ama, amém, nos salvar, que está disposto a nos salvar. É ele mesmo, Jesus, amém, que veio nos buscar. Louvado seja Deus. O salmista segue dizendo: tu com teu poder dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos, tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento, as alimalhas do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Então, o Senhor, o Salvador, descendo, né, na terra para salvar o seu povo, dividindo, né, o mar, é uma referência à passagem de Israel pelo Mar Vermelho, de Israel passando pelo meio do rio Jordão, que se abriu também. O Senhor destruiu os monstros marinhos, o Senhor despedaçou, né, todos os opositores, demônios, inimigos. O Senhor abre fontes, ribeiros, água sai da rocha. Ele está então olhando os feitos de Deus, porque aqueles que confiam no Senhor jamais serão decepcionados. Jamais serão decepcionados. Deus nunca falhou, querido. Deus nunca falhará. Amém? Ele certamente nos salva da nossa situação. O seu clamor, ele está atraindo o Salvador que vem, aleluia, fender as rochas, abrir os rios, amém, te colocar num lugar de segurança e de prosperidade. Verso 16, teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol tu os formaste, fixaste os confins da terra, verão e inverno tu o fizeste. Aleluia, amém. Ele é o Criador. Para Deus não existe noite e dia, para nós também não existe. Jesus diz que nós somos a luz desse mundo. Se você é a luz do mundo, mesmo na madrugada da noite, você continua brilhando, amém? Significa que não te faltará direção, luz é vida. Não te faltará a direção do Senhor, não te faltará sabedoria para realizar as coisas, não te faltará o discernimento do Espírito pela paz interior, não te faltará isso. Creia que para você não há trevas sobre o Egito, naquele período de julgamento, enquanto Israel estava, né, como escravo no Egito. A Bíblia diz que uma das pragas foi a escuridão, escuridão a tal ponto que o povo egípcio não se levantou da cama, eles não podiam andar, não adiantava acender uma lamparina, não funcionava. Aquelas trevas eram trevas espirituais espessas, devia ser uma atmosfera espessa de escuridão. Eles ficaram imóveis. E sobre o povo de Deus, na mesma terra do Egito, havia luz, havia luz. Amém, aleluia. A Bíblia diz, Isaías, o profeta, dizendo, sobre o mundo jaz as trevas. As trevas estão crescendo no mundo, mas sobre você
está resplandecente. A glória do Senhor, a glória como luz, está iluminando você, a sua casa, o seu caminho. Em nome de Jesus, eu declaro que não te faltará a direção do Espírito Santo, porque você é a luz deste mundo e pela luz o Espírito Santo te guiará, ele iluminará os olhos do teu coração para discernir as coisas, para saber o que fazer. Você vai ter as respostas certas, você vai ter as palavras de sabedoria para resolver problemas, para finalizar a questão, para concluir da melhor maneira. As pessoas ficarão admiradas quando você falar. As suas respostas serão respostas divinas. Elas vão acalentar o coração do aflito, elas vão dar esperança para o abatido, elas serão também solução que vai produzir riquezas para você, no nome do Senhor Jesus, amém? Porque do Senhor são todas as coisas, o dia, a noite, aleluia. Ele sabe de tudo, ele tem todas as respostas, ele te guiará toda a verdade em nome de Jesus, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Bem, pulando alguns versos, o verso 20 diz assim: considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Que cenário, né? Se ele viveu esse cenário de aflição, de escassez, de destruição, né, das coisas do Senhor, aquele cenário de cativeiro, de destruição que Jeremias, né, descreve no seu livro. Bem, ele diz: Senhor, considera a tua aliança. Que aliança? Aliança é um pacto irrevogável, indestrutível. Uma aliança só pode ser desfeita pela morte de um dos parceiros da aliança. E a Bíblia diz que quando Deus chama Abraão, Deus pede para que Abraão pegue animais, parta esses animais, e Abraão fica observando. De repente aparece fogo sobre as peças colocadas uma defronte da outra, e havia no meio desse fogo uma tocha que andava entre as partes fazendo o símbolo do 8, né? O 8 deitado é o símbolo do infinito. Então é uma aliança eterna que estava sendo feita ali, uma aliança que prefigura a nova aliança. Ela foi iniciada em Abraão, diz a Bíblia. Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Bem, aquele fogo era Deus, que é fogo, e aquela tocha era a manifestação de Jesus Cristo. Então, era o Pai com o Filho selando a aliança. Bem, Deus não morre, Jesus não morre, Deus Pai não morre. Significa que essa aliança, nova aliança, firmada entre o Pai e o Filho, ela é eterna, indestrutível. Não existe dia, noite, problemas, inimigos, não existe sistema de governo, de trevas, socialismo, capitalismo, comunismo, não existe sistema, não existe política econômica que pode destruir, desfazer a aliança, o pacto sagrado que Deus tem conosco. Mas Deus fez aliança entre ele e seu filho. Onde nós entramos nessa história? A Bíblia diz: aquele que está em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Aleluia, amém? Então, em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Em Cristo Jesus você participa das realidades de Cristo Jesus. Deus nos colocou em Cristo Jesus. Que verdade profunda! Em Cristo Jesus. Aleluia. Eu posso todas as coisas. Em Cristo Jesus eu reino em vida. Em Cristo Jesus eu sou justificado. Em Cristo Jesus eu sou herdeiro. Aleluia. Em Cristo Jesus. A Bíblia diz que quando você crê, Deus te coloca em Jesus. Aleluia, amém? Aleluia. Se você está em Cristo Jesus, por isso que a Bíblia usa essa expressão tantas vezes, em Cristo Jesus, você participa de tudo que ele participa. Então a aliança, nova aliança, pertence a você. Amém? Em Cristo Jesus. Aleluia. O Senhor considera a sua aliança. Eu quero orar, encerrando essa live, em nome de Jesus. Amém. Terça-feira nós não faremos a live. Amém. Nós vamos ter a nossa conferência. Louvado seja Deus. Se você não fez a inscrição, faça. Amém. Dia 1º. Aleluia. Pastor Ricardo Landim, pastor Ricardo Guimarães estarão conosco aqui, nos favorecendo com a palavra do Senhor.
Estaremos na nossa cidade aqui em Capão da Canoa, no ginásio, aleluia, milhares de irmãos estarão lá louvando o Senhor. É um marco profético para nós, vinha do Rio Grande do Sul e do Uruguai, em nome de Jesus, amém. Se você estiver, amém, por aqui, não deixe de participar conosco, em nome de Jesus. E eu quero orar declarando, Senhor, o Senhor se lembra da aliança, a aliança que traz toda a riqueza, toda a prosperidade aos teus filhos. Ainda que os decretos, as situações e os fatos sejam contrários, o Senhor considera a tua aliança, ó Pai, feita em Cristo Jesus, que não pode ser revogada. E por causa dessa aliança, tudo que Jesus tem, nós temos. Tudo que ele é, nós somos. Tudo que é herança dada a Cristo, nós recebemos. Por isso somos co-herdeiros com Cristo Jesus. E essa herança é uma herança de plenitude, de paz, de alegria, de justiça, de prosperidade, de favor. E nós invocamos nesta manhã essa aliança sobre os teus filhos, Pai. Nós falamos como Asaf, neste salmo, Senhor Deus amado, considera a tua aliança, Senhor, porque os dias são maus, são tenebrosos sobre a terra. Senhor, considera a tua aliança por amor ao teu povo. Sabemos que o Senhor nos ama. Livra-nos do mal, livra-nos da corrupção deste mundo, livra-nos, Senhor, dos lugares tenebrosos da terra, dos governos tenebrosos. Livra-nos das moradas de violência, Senhor Deus. Oh, em nome de Jesus, e que o teu favor se manifeste, ó Pai, em obras na vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus concordamos e assim será. Amém. Obrigado por estarmos juntos. Em nome de Jesus também. Compartilhe a live, passe para conhecidos. Abraço carinhoso a todos. Carlitos, Jesus Oficial, amém. Fernandes, Emanuel, aleluia. Laura, amém. Zete, amém. Cleonice, amém. Glórias a Deus. É bom ouvir os irmãos. Carpinteiro Capão, aleluia. Louvado seja Deus. Videira Passo Fundo, é uma alegria. Amém. Abraço carinhoso. Tchau, tchau.